Hoje o convidado é o professor Antônio Ricardo Evangelista, que vai passar aí algumas ideias a respeito do destino de coprodutos na produção de biocombustíveis. Bom, biocombustíveis é uma atividade que tem crescido muito e, no meu entendimento, problemas que já tivemos com biocombustíveis foram em função da competitividade desses produtos com os produtos tradicionais, aí, por exemplo, o álcool com a gasolina, né, etc. Então, uma situação é baixar os custos desses produtos, é um caminho, no meu entendimento. Nós podemos ter mais sucesso com as atividades nesse sentido a partir do momento que a gente consiga produzir com valores menores, né? Competir mais no mercado com os outros produtos. Formas de baixar o custo, nós temos várias. Pode ser, por exemplo, melhorar instalações no processo, melhorar equipamentos, conseguir uma matéria-prima de maior eficiência, maior rendimento, gerenciar, né, o negócio. E o nosso foco hoje seria o destino dos resíduos. Resíduos e coprodutos, que nós colocamos agora há pouco, também tem uma certa concepção a respeito dessas denominações. Nós vamos ver à medida que formos evoluindo aqui. Então, no meu modo de entender, é difícil você achar essas definições já consolidadas, né? Então, resíduos, ele pode ser, por exemplo, um produto poluente, ele pode ser sólido, líquido, ocupar espaço na indústria do biocombustível, e você tem que dar uma solução para isso, isso normalmente tem custo. E quando esse resíduo tem um encaminhamento de uma utilidade mais imediata, mais significativa, eu particularmente entendo que isso seria carreado no sentido de um coproduto. Bom, e os coprodutos? O meu foco é mais voltado para coprodutos de matéria-prima vegetal, por questão de formação, etc. Então, envolvido, né, no programa de biocombustíveis, focando mais com vegetal. Pode ser líquido, pode ser sólido, pode virar, inclusive, por exemplo, um fertilizante para o próprio processo produtivo, né? E nós vamos começar aqui pensando no encaminhamento de um coproduto, que é, por exemplo, o bagaço da cana. Com relação ao bagaço de cana, a cana em si tem fibra e tem açúcar. O bagaço também tem fibra e tem açúcar. Só que quando transforma a cana em bagaço, fica desproporcional, né? Bastante fibra, pouco açúcar. Esse produto, nessa circunstância, ele pode ser queimado, substituir a lenha, né? Dar um encaminhamento para o bagaço resultante do esmagamento de 1 tonelada de cana. Isso ficando no espaço, ele vai poluir, vai perturbar, né, na indústria, e uma série de encaminhamentos pode ser feito, né? Já foi e é ainda encaminhado para a indústria, para piso em aviários, né? Uma série de possibilidades aí de encaminharmos o bagaço da cana. Bom, por natureza de formação e atividade, eu preocupo muito com o encaminhamento dos coprodutos para animais, pensando principalmente nos ruminantes. Então, fazendo um apanhado de onde pensamos em chegar, com o direcionamento do bagaço, nós vamos lembrar que a cana, quando utilizada para ruminantes, o principal fator nutritivo dela é o açúcar, para virar energia no organismo do animal. O resto é fibra de baixa digestão, né? Proteína na cana é bastante abaixo do que necessitam os ruminantes para desenvolver. Quando transforma em bagaço,
vai baixar também o açúcar, que lá na cana era muito útil, e continua com baixa digestão. Então eu costumo brincar que bagaço é bagaço. Quando a gente toma todas, ontem, hoje a gente fala, hoje eu tomo bagaço, olha, está ruim. Você olha assim, as coisas parecem que estão dando aquela zona, então bagaço é bagaço. Bom, nós vamos tentar encaminhar isso. Com que justificativas nós utilizaríamos bagaço? Por exemplo, é bastante utilizado como volumoso em confinamentos, principalmente os confinamentos que são montados anexos às destilarias. Então, qual que é a justificativa nesse sentido aqui, nesse contexto, de fazer um confinamento de bois, por exemplo, recebendo bagaço nas imediações das destilarias? Encaminhar o bagaço, e se fizer a partir desse volumoso, vamos dizer assim, sofrido, uma dieta bem balanceada, podemos dar um fim para esse coproduto que está ali perturbando, e os dividendos vindo aí dos bois da propriedade ou hospedados lá, que recebe o nome, por exemplo, de boitel, algumas vezes isso é chamado de boitel, um hotel para os bois, que recebem bagaço. Quando nesse boitel aqui estão animais que estão ainda em crescimento, que precisam ganhar pouco peso no período que estão ali hospedados, ou não estamos contando com um ganho de peso significativo, acaba que o bagaço, dentro dessa ideia do confinamento nas proximidades das destilarias, ele acaba sendo interessante. Bom, com relação à possibilidade de complementação do bagaço para se fazer um alimento de melhor qualidade na dieta, tem trabalhos mostrando que bagaço mais raspa de mandioca, bagaço mais farelo de soja, ou bagaço agregado por esses três componentes, soja ou raspa de mandioca, melhora a constituição desse produto em termos de matéria seca e acaba valorizando a proteína, porque nós já lembramos, a cana tem pouca proteína. Quando extrai o açúcar, uma parte dessa proteína ainda vai junto, o bagaço ficaria pior ainda. Então, à medida que agrega soja, melhora esse teor de proteína, melhora o consumo desse produto, melhora a digestibilidade, quer dizer que meios de se tornar o bagaço, que é um produto volumoso ruim, num produto melhor, isso é possível, existe, basta fazer conta e ver qual que é o produto a ser adicionado ao bagaço para que a dieta seja economicamente viável dentro do contexto de aproveitamento de um coproduto. Bom, outra justificativa para a gente pensar em alimentos para os animais é que nós temos na criação de ruminantes no país, no período das chuvas, que temos pastagens verdes disponíveis em quantidade e qualidade, e isso, nessa circunstância aqui, o agricultor, o produtor, o agropecuarista até esquece que virão dias piores e que ele precisa ter alimento em continuidade para os animais que ele não vai retirar da propriedade. Então, por exemplo, agosto, o cenário já é outro, Uma pastagem nessa circunstância aqui já tem limitações muito significativas. E o gado de leite, principalmente, que não receber uma alimentação adicional nos períodos críticos, a possibilidade dessa máquina funcionar bem, sair por aqui leite, fica difícil quando não entrar matéria-prima adequada por aí. Então, a justificativa é preocuparmos com esse período aí de carência de pastos e pensar em formas alternativas de alimentar os animais. Em muitos casos, na maioria dos casos, na propriedade agrícola de produção de leite, isso é solucionado com silagem de milho, conhecida aí nas regiões produtoras de leite. Mas, quem sabe, em determinada circunstância, cabe o bagaço para solucionar a alimentação animal nesse período. Por exemplo, essas vacas leiteiras pastejando isso aqui, talvez seja muito semelhante a bagaço. É um pasto que não está legal também não.
Então, se dermos uma melhorada nesse coproduto, entendemos que pode ser por aí uma forma de solucionar a falta de alimentos para os animais. Uma outra situação é que, mais recentemente, tem sido produzido bastante silagens de capins. O milho é indiscutivelmente a silagem mais tradicional, mais importante, com a qual se produz bom volumoso sem muitos artifícios. Acontece que em determinadas circunstâncias, em sobras de pastagem ou na criação de animais de menor valor econômico, cabe também silagem de capim. Só que para fazer silagem de capim, um dos problemas para ensilar e conservar bem é teor de matéria seca desse produto no momento de ensilar. Então a gente imagina que o bagaço com mais matéria seca do que aquele capim que está no campo pode se constituir num aditivo. E se nós armazenarmos o bagaço, então não vamos fazer nada com ele, vamos colocar ele lá em algum lugar. O armazenamento, com poucos dias que ele fica exposto, ele vai perdendo as características desejáveis do material. A digestibilidade, que é para vocês, tem uma digestibilidade baixa, 25,8% é baixo. Se ele ficar exposto ao ambiente, em poucos dias, 15 dias, 30 dias, 45 dias, isso vai caindo, e nem sempre. São só esse número de dias que você teria que armazenar o bagaço para depois utilizar na alimentação animal. Sofre alterações microbianas e assim vai. Então, armazenamento direto no campo é complicado. Nós estivemos tentando contribuir para isso. Nós pegamos bagaço, fizemos uma série de experimentos, são silos experimentais, né? Você armazena aqui 500 quilos de silagem, e isso é uma modalidade, né, de bateria de silos bastante interessante para você armazenar o material e depois testar isso com caprinos, ovinos, que são animais que consomem pouco. Então a gente pode fazer uma porção de arranjo aqui. Então, conseguimos silagens do ponto de vista nutricional bastante interessante com a ensilagem do bagaço de campo. Mas tentamos também partir para outras opções, como por exemplo, se nós pegarmos o bagaço, desidratarmos ele um pouco a campo e depois enfardarmos. Então nós fizemos isso também, enfardando o bagaço, e vimos que enfardado ele ocupa menos espaço e perde mais lentamente a qualidade em relação a ficar exposto no ambiente. Então seria mais ou menos o que se faz com capins, leguminosas para transformar em feno. Tira a água e aí você tem como armazenar de maneira mais estável, né? Bom, dentro da utilização do bagaço, e principalmente esse resultante das grandes indústrias, passou por um período trabalhando intensivamente a hidrolização do bagaço hidrolisado. Então tem o bagaço resultante lá da indústria, e ele hidrolisado, tratado por hidrólise, e aí vendo aqui o que acontece, né? E o principal componente que muda com a hidrólise, e que é o componente de maior deficiência de bagaço, que é a fibra, há uma redução bastante significativa. Então, mesmo que depois, lá na hora de constituir uma dieta, eu use o bagaço e farelo de soja, por exemplo, farelo de soja é um alimento nobre, essa fibra do bagaço que foi hidrolisado, ela será melhor aproveitada, uma redução, por exemplo, da hemicelulose. Então, a hidrolização ficou forte no período aí, nos trabalhos, e algumas indústrias, algumas destilarias, nesses programas aí de confinar boi no período da seca, hidrolisam o bagaço, né? E tem uma série de experimentos mostrando, né, que bagaço hidrolisado com ovinhos confinados por 126 dias, o ganho de peso ocorrido, 0,82 kg por dia, não é lá uma coisa de se chamar muita atenção, porque nos confinamentos para previsão de ganho de peso trabalha-se com 1,4, 1,5 quilos, então isso aqui é baixo.
Um consumo voluntário aí, em relação ao peso vivo de 3% é bom, 2,38 é baixo. Mas a conversão não é ruim em cima disso, e volta a lembrar que nós estamos trabalhando aí, usando o animal para ajudar a gente a dar um fim no bagaço de cana num preço mais razoável, num custo mais razoável. E também trabalhou-se um período com tratamentos, né? Por exemplo, a aplicação de hidróxido de sódio. Então, uma dieta básica e padrão para coelhos, né? Coelho em experimentos para avaliar volumoses, ele serve como referência para depois nós trabalharmos mais intensivamente para bovinos e os tratamentos mais interessantes. O coelho é um animal que consome pouco, né, e que dá uma ideia para a gente de qual vai ser o comportamento depois desse material para os bovinos. E aí, utilizando aqui o bagaço, né, o bagaço hidrolisado e o bagaço tratado com hidróxido de sódio. Então, claro, a dieta padrão foi o que deu maior ganho de peso para os animais. Utilizando bagaço sem nenhum tratamento, foi inferior à dieta padrão. E o bagaço de cana hidrolisado constituiu-se num tratamento bastante semelhante àquele que veio acompanhado da dieta padrão, que normalmente recebe como volumoso feno, capins, picados, coisas dessa natureza, silagem, etc. Com relação a tratamentos, trabalhou-se também por um período bastante significativo, e ainda se faz isso em uma intensidade bem significativa, que é o tratamento com ureia. Então nós temos aqui o bagaço sem tratamento, depois com 2,5%, 5%, 7,5% e 10% em peso com a aplicação de ureia. Então, um reflexo muito marcante aqui é sobre a proteína do produto final, que a ureia, com o nitrogênio que compõe a ureia, ela facilita a presença do nitrogênio. Há uma redução na fibra, há uma redução na hemicelulose e aumenta a digestibilidade. Então, hoje, se eu fosse sugerir um tratamento a um agropecuarista que não pode fazer a hidrólise do material, eu sugeriria que fizesse tratamento com ureia, que acaba sendo relativamente fácil de se aplicar e há uma mudança significativa no teor de proteína. Acaba que a partir aí de 5%, 6%, já começa a haver limitações de consumo em função da própria presença da ureia, mas aí em caráter experimental isso utilizou-se aí quantidades maiores. E a composição do bagaço para se formular rações, se você vai usar bagaço na dieta dos animais, então já sei o que ele tem e tudo, não sabe. Cada temporada, cada etapa, cada colheita, ou cada região da propriedade que está gerando a cana, né, bagaço A, bagaço B, tem diferença aí em minerais, tem diferença nos constituintes. Então o produto é ruim, mas ele não é ruim sempre igual, ele pode ser ruim um pouco melhor. Então sempre que for utilizar tem que atentar para isso. Se formos transformar isso em adubo, tem uma série de efeitos significativos no solo, né? Muda propriedades físicas do solo, isso auxilia no crescimento radicular das plantas que forem cultivadas com o uso desse material, como se nós estivéssemos usando aí para um enriquecimento em nutrientes via esse tipo de matéria orgânica, né? Então tem dados aí mostrando até mais de 70 toneladas por hectare de bagaço, lembrando que ele, para ir para o campo para essa finalidade, ele tem que sofrer um período de decomposição lá nos ambientes onde ele está sendo originado, né? Então, bagaço decomposto tem reflexos positivos na produção de cana, tem dados mostrando isso. E bagaço em cobertura morta hoje, né, com essa ideia de se fazer o cultivo mínimo, né, precisa de algo para cobrir o solo. Então esse bagaço poderia ser
essa cobertura morta aí para empregar os benefícios da cobertura morta, como cobertura morta. Então, sempre que for utilizar o bagaço nesse tipo, ele tem que estar decomposto, tá? Para ser mais eficiente. Se ele não estiver decomposto, o efeito poderá ocorrer na produção da forma negativa ou só depois dele composto. Isso levaria um tempo lá no campo, né? E teve alguém também, né, alguns trabalhos, uma série de trabalhos, empregando o bagaço dentro do suco da cana. E como o bagaço dentro do suco da cana muitas vezes não teve o tempo suficiente para sofrer uma boa decomposição, colocaram também a vinhaça dentro desse suco para acelerar o processo de decomposição do bagaço, para não trazer consequências aí para a planta que estiver germinando aí, né, começando a enraizar aí dentro do suco no plantio da cana. Bom, e das destilarias, um outro produto também resultante é o vinhoto, ou a vinhaça, né? Uma grande proporção do caldo é transformada, resulta em vinhaça, né? Então, esse produto carreado aí nos córregos, por exemplo, poderia ser uma fonte de matar os peixes, não deixar as plantas aquáticas crescerem, os organismos vivos que tem nos riachos, rios aí próximos às indústrias, seriam prejudicados, né, no mau cheiro. Quem passa aí na região que está industrializando a cana sabe logo que o cheiro da vinhaça é forte, é ruim, né? Pode trazer doenças, insetos. Então o vinhoto também, ou a vinhaça, é um produto que se deve pensar em dar um direcionamento para ele. Então ele no córrego, por exemplo, ele tem uma alta demanda por oxigênio e começa a complicar. Então o que fazer com isso? Pode ir para adubação, para alimentação animal. Na alimentação animal, e quando é possível, há situações em que o animal pode consumir, inclusive, o vinhoto que está saindo diretamente da fabricação. Isso é bastante comum em alambiques, né? Então, o vinhoto resultante de alambique ser utilizado direto ali para os próprios animais da propriedade. Os primeiros dias assim que eles começam a consumir, né, a partir do momento que está trabalhando isso, alguns animais costumam até sair cambaleando depois, né? Mas isso aí logo acostuma e depois melhora, né? E uma coisa que é bastante falado, que o vinhoto, a vinhaça, teria baixa aceitação pelos animais. Os animais não consomem com facilidade, mas adaptando a casos aí, a situações de relatos que consomem até tempo. Bom, com relação à composição desse vinhoto, então estabelecemos aqui uma comparação com o melaço, porque o melaço é um produto tradicional de utilização na alimentação animal. Ele cede energia, né? O açúcar do melaço. Então aí matéria seca de cada um, proteína. No quesito de proteína, o vinhoto, a vinhaça é melhor do que o melaço. Minerais também é melhor. Então, vinhoto ou melaço, se levar em consideração as características, vamos dizer assim, os princípios nutritivos, até que dá para entusiasmar, né, com o vinhoto ou a vinhaça para o fim de utilização aí na alimentação animal. Então, trabalhos mostrando, né, para animais ganho de peso em relação ao uso de diferentes proporções da dieta, presença da vinhaça, né? Então, os efeitos no consumo, então aquela ideia ali de que a palatabilidade não é boa, porque quanto mais vinhaça põe, menor é o consumo. A digestibilidade do material com a proporção de vinhoto na dieta aumenta, mas o ganho de peso vai reduzindo em relação à dieta padrão. Então, se queremos dar um fim na vinhaça,
Vamos ver até onde a proporção que vamos colocar para que a redução no ganho de peso em relação a uma dieta padrão não seja economicamente desfavorável. Bom, para questões de uso como fertilizantes, então depende do tipo de solo, da forma de aplicação, qual a cultura que está em uso. Talvez, na maioria das vezes, seja o mais comum, o mais fácil, né, aplicar na própria cana de produção da matéria-prima, e tem informações aí de poucos metros cúbicos por hectare, até acima aí de 100 metros cúbicos por hectare de aplicação. Num período de cultivo, vamos dizer, um ano de cultivo da cana. Então, o que acontece quando coloca vinhoto no campo, no solo? Eleva o pH, aumenta a matéria orgânica. Nós vimos algumas lâminas anteriormente. Ele é rico nesses componentes, né? Melhora a retenção de água. Então, dados aí mostrando que aplicações até de 1.000 metros por hectare contribuiu para elevar o teor de potássio do ambiente e, consequentemente, obtendo-se depois maior rendimento com a cultura que está fazendo. Na maioria das vezes são resultados com a cana, porque fica fácil, né, estar ali próximo, já os canaviais anexos à indústria, o vinhoto já saindo dali e indo para a adubação. Bom, existe análises em função do solo, quanto que seria possível aplicar, com uma tendência de que quanto mais alto for o pH do solo, menor a quantidade de vinhoto a ser aplicado, para que haja uma inter-relação, um comportamento bom aí, né? Também tem composição variável o vinhoto de um ano para outro, de um local para outro, mudando os teores de nutrientes, né? Isso aí provavelmente associado ao comportamento da cultura que se chegou até aí, né, para produzir esse composto, esse componente. Então, vou usar vinhoto, e é sempre a mesma coisa. Eu já sei quanto que tem de fósforo, de nitrogênio, e principalmente para a alimentação animal, preocupo-se bastante com isso. Então, o recomendável, bagaço, vinhoto, eu vou utilizar na lisa primeiro, para depois fazer a composição do que quer se trabalhar. Nas culturas de cana, tem sido observado que ao longo do tempo, né, há uma tendência de que aquelas áreas que recebem vinhoto mantenha-se melhor, né? Mantenha o rendimento total por hectare, a quantidade de açúcar, mantendo melhor do que em tratamentos convencionais do canavial, com a aplicação de vinhoto. E, por tendências naturais, eu estou sempre pensando, né, de utilizar isso para alguma coisa que sirva para os animais, né? Então, vinhaça em capim-elefante. Então, aplicações aí de 60 e poucos até 180, né? Uma quantidade até 3 vezes mais em termos de metro cúbico, e vendo o que acontece aqui ano a ano, né? Com tratamentos, adubações, manutenções padrão e com a colocação de vinhoto. Então, vendo aqui, ó, que há uma tendência de até 120 metros cúbicos por hectare, que ao longo dos anos a produtividade, né, se mantenha mais no capim-elefante, que recebe a vinhaça, do que aqueles casos em que estão recebendo correções de fertilidades normais. Bom, e como aplicar isso nos ambientes, né? Isso muitas vezes constitui-se em gargalo sério, né? A aplicação pode ser por infiltração, né? Uma irrigação do vinhoto na cultura por irrigação, por infiltração, mas muitas vezes, para fazer o escoamento disso, teria que fazer uma diluição, porque senão as formas, né, de irrigar não conseguem aplicar bem se o vinhoto estiver muito concentrado, né? Então depende da topografia do ambiente. Se eu tiver a indústria na parte baixa da propriedade, quero aplicar o vinhoto para
por infiltração numa parte mais alta, esse material tem que subir para o local desejável e isso tem custo, né? Se houver acúmulo de vinhoto em determinadas partes do suco da cana, você pode inclusive provocar a morte de plantas, né? E isso valeria também para o caso aí do capim-elefante, que a gente já teve relacionando aí, abordando. A aplicação por aspersão, ela é mais uniforme, né? Mas tem maior custo, gasta um projeto mais apurado para se fazer isso, equipamentos de irrigação, né? Mas, por outro lado, você pode aplicar em qualquer época, né? Que é viável, não depende aí muito do crescimento das plantas, do capim ou da cana. Então, para pequenos produtores, né, que vierem a mexer aí com esse material, outros usos talvez sejam mais convenientes. Em torno na questão do efeito desse material no campo ao longo do tempo, numa análise de solos aí de 0 a 10 centímetros, o teor de fósforo sem aplicação de vinhoto ao longo do tempo da cultura, com a aplicação, teor de fósforo mantendo-se, né, que irá até o 3º ano de forma melhor, e um reflexo, como a gente já frisou aí anteriormente, bastante significativo para potássio. Bom, com relação ao material que se encontra aí vindo da indústria, normalmente são abordados dados dessa natureza, né? E nesse caso já é um vinhoto mais concentrado, com a finalidade de comercializar por algum fim, aí o caso o teor de proteína sobe, o teor de minerais também, com a concentração, torna-se um número mais elevado, porque parte dessa água vai sendo deixada para trás. Então, fazendo uma apanhada até aqui na questão do bagaço, tem que avaliar a circunstância caso a caso, né? Energia, bagaço para energia, entendo que é o primeiro lugar, né? Seria aquilo que seria mais fácil. Para alimentação, num segundo lugar, e aí tudo que você fizer para melhorar esse alimento, picar, ensilar, transformar em feno, associar com outro componente de maior teor de proteína é interessante. Na questão do vinhoto, a adubação seria um direcionamento melhor para a própria indústria, né? Em um segundo caso, utilizado para bovinos, mas bagaço foi mais estudado para ruminantes, para bovinos, do que vinhoto. A vinhaça e vinhoto precisa de mais estudos. Outra face dos coprodutos aí que eu gostaria de comentar um pouco seria com as tortas ou farelos para alimentação animal, esse produto vindo principalmente das oleaginosas, né? E um grupo delas poderiam resultar produtos interessantes aí para alimentação animal, cedendo matéria seca, proteína e energia principalmente. Um fator que a gente já comentou rapidamente aqui, mas gostaria de lembrar de novo, é que o capim-elefante, para ser consumido adequadamente na propriedade agrícola, ele deve ser armazenado, uma parte da produção deve ser armazenada. As chamadas capineiras, que são utilizadas nas propriedades agrícolas, com um crescimento de outubro a março, abril, para depois ser utilizado para os animais, geram um produto de qualidade muito sofrível. Então, se colocarmos esse produto dentro do silo, nós estamos guardando um alimento melhor para o período da escassez, que é uma grande preocupação nossa. Por todo lado no país, aí, na maioria das regiões, tem esse déficit para a seca. E o capim-elefante é uma forma de solucionar, mas para ensilar ele tem problema de excesso de água. Então, quando coloca o produto dentro do silo e não toma nenhuma providência para reduzir a água dele, costuma dizer que o silo chora, e se não tomar nenhuma providência, quem vai chorar depois é o proprietário, que vai ficar ou com uma comida ruim na propriedade, ou sem essa comida.
Então, o capim muito úmido favorece perdas, conserva mais lento, degrada o alimento, degrada a proteína, forma mofo, gera silagem de baixo consumo. O agricultor costuma falar que silagem de capim é ruim, silagem de capim não dá certo, porque não toma as precauções adequadas. A gente entende que as tortas, em função principalmente do teor de matéria seca que elas têm, elas podem funcionar como aditivo para a produção da silagem do capim. Outro aspecto interessante é que mais recentemente na propriedade agrícola a cana tem sido transformada em silagem também. O tradicional é pegar a cana e picar e oferecer direto no coxo. Esta é a melhor forma. Mas hoje, apesar da mão de obra na propriedade agrícola estar muito abundante, muito fácil, porque não tem bolsa para nada, né? A turma tem que trabalhar mesmo, levantar cedo, trabalhar. Então a turma está pensando em ensilar a cana. Por quê? Porque diminui a necessidade de mão de obra na propriedade agrícola, e aí vamos ensilar a cana, que torna-se o processo de tratamento dos animais mais prático. Só que ensilando cana, em função do alto teor de açúcar, as leveduras entram em atividade e começam a formar álcool no interior do ciclo. Então, vem sendo trabalhado aditivos que reduzam a atividade de leveduras, e aumentando a matéria seca do ambiente com aditivos sequestradores de umidade, as atividades das leveduras têm reduzido. E aí a gente pensa nos coprodutos de biocombustível para transformar em aditivos sequestradores de umidade, que estes, associados depois com aditivos microbiológicos, pode resultar numa silagem de cana qualitativamente melhor para podermos oferecer para os animais. E aí a nossa contribuição dentro dessa face do projeto, que trazemos aqui para mostrar, orientamos uma dissertação aí que foi defendida em 2012, onde nós avaliamos girassol, macaúba e nabo, tortas desses materiais, e vendo aí o que aconteceu com a matéria seca da silagem de cana. 0 desses produtos, 5, 10 e 15%. Então o girassol, o que aconteceu com a matéria seca, a macaúba e o nabo. Então todos contribuíram para elevar a matéria seca. Nossa expectativa é que isso reduzisse a produção de álcool no interior do ciclo. E proteína bruta, as doses de cada um desses coprodutos, 5, 10 e 15%, junto com a cana, reflexos na proteína, girassol e nabo, com reflexo muito bom sobre o teor de proteína. Macaúba, a contribuição não foi da melhor. Com relação à fibra da silagem de cana, as doses ali, a utilização do girassol reduziu fibra, do nabo reduziu, isso é interessante, a macaúba praticamente não alterou. Com relação ao etanol, que era o nosso foco, nós queríamos que a silagem com esses aditivos reduzisse a produção de etanol. Todos os coprodutos aplicados contribuíram para a redução de etanol. Bom, continuando nessa linha de raciocínio, e aí já aqui na universidade aqui em Diamantina, nós temos trabalhado com cana e com capim, utilizando 8 tortas e vendo aí as qualidades da silagem. Nosso foco inicial, tínhamos expectativa de chegar inclusive a ver aí aquelas dessas 8 aí que teria fatores antinutricionais, a mamona, por exemplo, nós sabemos que tem, né? Tivemos a oportunidade aí de participar de um trabalho que foi conduzido aqui também, orientado pelo professor Fábio e companhia, que era vendo aí um levantamento bibliográfico sobre esses fatores antinutricionais nesses produtos aí. Essa qualidade da silagem aqui ainda está sendo trabalhada com 8 tortas dessa aí dos biocombustíveis.
Uma outra frente que abrimos aqui foi com o sorgo sacarino. Tem um trabalho da Embrapa, uma articulação aí junto aqui com a universidade, né? Embrapa Sete Lagoas e nós aqui na universidade, Departamento de Zootecnia e Química, avaliando 25 variedades de sorgo sacarino. E o nosso foco era o bagaço. Então nós aqui em Couto Magalhães, próximo aqui, nós produzimos, cultivamos, né, as 25 variedades de sorgo, quantificamos rendimento, altura, peso, esses dados agronômicos. Esses dados agronômicos nós mandamos lá para o Parrela, na Embrapa, e extraímos o caldo. O caldo, a equipe do professor Alexandre Soares, está inclusive presente conosco aqui hoje no seminário, está divertindo com esse caldo aí, né, fazendo porção de análise. E nós, da zootecnia, ensilamos isso. Fizemos 25 tipos de silagem. Por quê? Porque o que nós pegamos para ensilar? O bagaço e a panícula. Porque o processo industrial, acho que já evoluiu, a panícula acho que já está indo para fazer o álcool também, né? Mas naquele momento nós carregamos o bagaço do sorgo com suas respectivas panículas para os silos experimentais. E aí nós queremos ver aí que variedade dessa aí que resulta num produto de melhor qualidade, né? Que silagem dessa aí que seria mais interessante para, por exemplo, na agricultura familiar, o agricultor está produzindo caldo para biocombustíveis e silagem do bagaço para as vacas de leite que ele tem lá na propriedade, né? Para fazer o queijinho mineiro. Bom, com essa conversa que nós fizemos até aqui, a gente acha que os coprodutos podem, por exemplo, salvar uma situação dessa, né? É pouco provável que por aqui, nesse equipamento, consiga sair leite se continuar com essa matéria-prima, né? Não há milagre daqui. Sair leite daqui fica difícil. Então nós, da zootecnia, sempre que vier coproduto para o nosso meio de discussão, nós vamos estar sempre tentando salvar essas situações, levando os animais a produzirem, consumirem melhor. Então, quando a barra está pesada lá no morro, lá nas pastagens, aqui dentro do coxo, a gente espera que tenha um alimento de melhor qualidade. E no caso específico aí, poderia ser um volumoso enriquecido com um coproduto de biocombustíveis. Eu sei que tem muita coisa para ser avaliado, muitos coprodutos interessantes, tem outros coprodutos que eu nem relacionei aqui, né, nem falei, que podem ser trabalhados, né, isso é uma pincelada assim, né, uma coisa para dizer que direcionamento existe, né? Nós temos que achar qual que é o melhor, qual que é o mais interessante, mais conveniente, o que serve para mim pode não servir para o meu vizinho de propriedade, e assim vai. Muito obrigado, e com isso a gente encerra aqui a minha fala.